Olha só, o Supremo Tribunal Federal julga neste momento um recurso que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. Os 11 ministros vão decidir se acusados devem ser ouvidos após delatores apresentarem considerações finais e se as ações que não seguirem esse rito devem ser revistas. A decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula no processo sobre o sítio de Atibaia. Para os advogados de Lula, o argumento pode levar também à anulação do processo do triplex, pelo qual ele está preso. Isso porque as acusações contra Lula vieram de Léo Pinheiro, que não tinha acordo de delação, mas na prática atuou como delator no processo. Sobre a decisão do STF e seus impactos, a gente conversa agora com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Olá, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, uma alegria sempre estar aqui com vocês, especialmente hoje aí com 4 mulheres incríveis no estúdio. Prazer estar aqui com vocês. A alegria é nossa, Fernando. O que você espera desse julgamento? Acabou de começar. Nos dias anteriores se falou muito que existe uma propensão dos ministros votarem de fato pela anulação das sentenças da Lava Jato, que não respeitarem esse rito. O que você acredita que vai acontecer hoje? Vai ser finalizado hoje, você acha? Acho que sim, pode ser finalizado hoje, não vejo óbice para isso, é uma questão muito simples, né? E já está sendo ventilada aí há algum tempo. O que eu acho, Thalita, é que a gente não pode criar muita expectativa, não tenho nenhum otimismo de que isso vá beneficiar pessoas condenadas injustamente, incluindo aí entre elas o presidente Lula. Vamos lá, por partes, né? Primeiro, a questão jurídica é muito simples, né? É uma coisa assim... primária. Como é que funciona um processo penal? Como é que é a lógica do contraditório? A acusação fala primeiro e a defesa responde. A acusação fala, a defesa responde. A acusação fala e a defesa fala por último. Sempre. Essa é a lógica do contraditório da ampla defesa no processo penal. A acusação traz uma hipótese, né, uma hipótese acusatória, e a defesa se defende, contesta, nega, refuta essa hipótese da forma como achar conveniente. Isso é uma coisa muito simples, né? Só que a partir de 2013, com o advento da delação premiada de uma forma mais aprofundada no nosso sistema, criou-se aí uma polêmica. Qual que é a polêmica? Existem, a partir de então, 2 tipos de réus. Um grupo de réus que fazem delação premiada e um grupo de réus que se defendem, né? Então tem a acusação, os réus que fazem delação e os réus que se defendem. Os réus que fazem a delação, eles aderem à hipótese acusatória. Eles passam a funcionar aí como longa-manos da acusação. Simples, muito simples. Então, assim, aqueles que estão se defendendo devem falar por último. É uma coisa óbvia, é uma consequência óbvia do contraditório. E essa tese, nós, advogados de defesa, temos alegado desde então, desde 2013, falando, olha só, gente, tudo bem, primeiro fala a acusação e depois a defesa, todo mundo sabe disso, mas agora os réus são 2 grupos diferentes, uns que estão junto com a acusação, então esses devem falar primeiro, e depois os réus que se defendem. E não ia mudar nada no processo, é uma questão de dias, de 5 dias, 10 dias, né? Então fala a acusação, falam os delatores e falam os réus que estão se defendendo. Muito simples, não tem nenhuma dificuldade de entender esse raciocínio. E, por mais que seja simples, essa tese veio sendo refutada desde 2013, não foi acolhida, né? Só foi acolhida há algumas semanas aí no caso do Bendini. Então, o que eu acho que vai acontecer, né? Não tenho bola de cristal para fazer exercício de futurologia, mas se a gente olhar para trás, o que aconteceu, por exemplo, no caso da condução coercitiva? Condução coercitiva não pode fazer, está muito claro no CPP, no Código de Processo Penal, que não pode fazer condução coercitiva de réu, muito menos de réu que nunca foi investigado, nunca foi intimado, e de investigados que sequer também foram intimados. Não pode. Mas, durante um tempo no Brasil, 2013 até 2017, se fizeram aí conduções coercitivas, né? Uma coação totalmente ilegal ao direito dos investigados. E o que aconteceu? Quando o Supremo Tribunal Federal bota um basta nisso, fala não pode mais fazer condução coercitiva, o que deveria acontecer? Todos os casos passados deveriam ser anulados. Por quê? Porque fica claro que houve uma ilegalidade. Se fazer condução coercitiva de investigado é ilegal, e se o Supremo reconhece que isso é ilegal, isso deveria retroagir, né? É uma regra clara do processo penal, mas não retroagiu. Então ficou no limbo, ficou um vácuo. Então, não pode fazer mais daqui para frente. Para trás, passou.
deu para pegar o Lula, deu para pegar um monte de gente, então o que passou, passou. Eu acho que vai acontecer a mesmíssima coisa com o tempo aí das alegações finais. Então vai se dizer assim, não pode realmente, quem fez o delator tem que falar primeiro e o réu que está se defendendo tem que falar por último. A partir de agora, tá? Não vamos mexer para trás, porque aí vai ter que anular o processo do Lula, de muita gente. A partir de agora vamos tocar o barco assim. O que passou, passou. Né? Meio na linha do que o TRF4 falou daquele fatídico dia que reconheceu explicitamente o estado de exceção, falando assim, casos normais, se aplica a regra, situações excepcionais, existe uma solução excepcional. E toca para frente, né? E a gente finge, vive essa farsa, como se houvesse um Estado de Direito realmente no nosso país, sendo que, na verdade, há um projeto, né? Um projeto econômico e político que é implementado pelo sistema de justiça com a finalidade de perseguir inimigos com finalidade ideológica. Puxa vida, vamos seguir acompanhando então qual vai ser essa decisão e os impactos e dependendo da decisão a gente volta a se falar amanhã ou nos próximos dias, pode ser? Combinadíssimo, estou sempre à disposição de vocês, um prazer falar contigo e com os nossos espectadores aí, né? E só a título de conclusão, eu estava ouvindo com atenção a fala do senhor Edir Macedo, de quem a gente já espera, né, por ser uma liderança, uma referência desse poder evangélico, a gente já percebe. Mas vejam, como esse discurso penetra, às vezes, de forma mais sutil, na fala do juiz antes juiz e hoje ministro Sérgio Moro. Vocês lembram quando ele falou lá no aniversário da Lei Maria da Penha? Ele falou assim, talvez os homens estejam sendo mais violentos com as mulheres porque eles se sentem intimidados pela posição que a mulher ocupa. Veja, ministro da Justiça, né, deixando de influenciar e propagando esse discurso que está na boca do Edir Macedo. Se você for resumir em palavras civilizadas o que ele falou de forma estúpida aí, você vai cair exatamente no que o Sérgio Moro falou, né? Então, só para deixar essa provocação aí, para a gente ver que não é o extremo lá do religioso, não, tá no dia a dia aqui, tá no nosso ministro da Justiça, tão aclamado ainda por alguns setores da sociedade, né? É certeiro, Fernando. São falas que fazem parte do mesmo discurso, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.